me acontecido um fenômeno curioso nas minhas últimas leituras. Eu notei isso em A Conquistadora de Estrelas e no livro que a gente vai falar sobre hoje. Que eu começo o livro e eu fico muito animada, eu fico, meu Deus, que coisa maravilhosa, incrível. E a escrita e o universo e não sei o que, muito legal isso daqui, muito, muito maravilhoso. Tipo assim, uma animação genuína, sabe? Um envolvimento genuíno com aquela leitura. E aí chega no final do livro eu fico, caraca, mas eu acho que eu não me conectei com nada nem com ninguém aqui. Entende? Na Conquistadora de Estrelas, isso é um pouco mais estranho do que nesse livro que eu vou comentar sobre hoje, porque na Conquistadora de Estrelas são personagens super relacionáveis. Aqui a gente tem certo nível de relacionamento com esses personagens, né? De relacionamento ficou estranho, mas certo nível de identificação com esses personagens, mas parte de um lugar muito diferente. Então, aqui eu acho que faz mais sentido, mas eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Não sei, porque eu não consigo pontuar, falar, foi nesse momento aqui que mudou, ou que é disso daqui que eu não gostei. Não, eu não vejo defeito nenhum nesses livros, eu não vejo nada que ou que seja um problema técnico ou que eu não goste, por gosto pessoal. Mas em algum momento eles só param de me empolgar, e aí eu tô terminando, porque ainda assim tem muitas coisas legais, mas não é aquela coisa de nossa, meu Deus, maravilhoso, favorito, não sei o quê. Só é. E eu não gosto disso. Eu gosto de ler as coisas amando estar lendo, entende? E eu comecei uma próxima leitura que também não tá me deixando super empolgada. Então, não sei o que fazer. Simplesmente não sei. Mas é isso. Oi, pessoas, eu sou a Fê, sou leitora e escritora, eu falo sobre isso aqui nas outras redes, e apesar dessa introdução um pouco conturbada, vamos hoje ter uma resenha de Circo da Noite, que foi uma das leituras que eu terminei há pouco tempo. Eu terminei ele há mais ou menos uma semana, e tô aqui gravando pra vocês hoje porque foi quando deu, né? Queria ter gravado antes, mas eu também queria fazer um look assim, né, como vocês estão vendo, uma maquiagem zona de passar delineador na cara inteira, que tem muito tempo que eu não fazia, então eu tava esperando, né, chegar a este dia que eu pudesse fazer isso, e ele chegou, porque eu estou praticamente de férias da faculdade, uhul, então apenas coisas boas pra acontecer por aqui nesse meio tempo, né, enfim. Inclusive eu tô pensando em fazer uma versão menor dessa maquiagem pra eu ir pro estágio daqui a pouco. E bom, o circo chega sem aviso, e aqui a gente vai encontrar primeiro, um sistema de magia muito diferente. E ele tá entranhado na maneira de contar a história aqui. Mas qual é essa história? Existem dois mágicos no sentido, tipo assim, feiticeiro, gente que mexe com magia mesmo, não mágico de palco, apesar de um deles ser mágico de palco também, que acreditam em maneiras muito diferentes de ensinar magia. Apesar de essa ser uma habilidade que qualquer pessoa consegue aprender, eles acreditam em maneiras diferentes de ensinar. E aí, de tempos em tempos, eles fazem um jogo, uma competição com dois aprendizes, né, um de cada um, pra ver qual jeito é melhor, qual escola é melhor. E essa é a premissa inicial, né? E eu já tô dando uma adiantada aqui, porque a gente só vai entender que isso aconteceu várias vezes antes, não sei o quê, mais pra frente do livro. Mas enfim, uma dessas aprendizes, né, é a Célia, e é a filha do Próspero Mágico, e ela é uma garota que tinha uma habilidade natural pra fazer algumas coisas com magia, principalmente pra manipular objetos, né, de destruir e reconstruir coisas. Foi a primeira habilidade que ela demonstrou, e ela é treinada pelo pai dela, com quem ela tem uma relação nada legal, podemos dizer assim, mas nenhum dos dois tem boas relações com seus tutores. Ela é treinada por esse cara pra fazer parte desse desafio, e é um desafio que ninguém faz questão de explicar pra nenhum dos dois o que é. Então, se vai ser tipo uma batalha, né, uma lutinha, se vai ser um negócio de demonstração em frente ao público, se vai ser uma coisa privada, ninguém faz questão de explicar quais são os critérios, como é que se decide o ganhador, quem decide o ganhador, tipo assim, vai lá. Tem esse desafio aí, vença, filha, vença, sabe? Mas assim, ninguém explica nada. E o outro, né, o outro aprendiz do outro mágico é o Marco, que ele é um menino que é adotado só pra isso, ele é adotado só pra esse propósito, e durante o desenvolvimento dele, o tutor é muito ausente, podemos dizer assim, né? Porque ele acredita numa maneira mais teórica de ensinar, então é tipo assim, lê essas coisas aqui que você vai aprendendo, sabe? Enquanto o Próspero Mágico é mais, eu vou cortar seu dedo até você aprender a curar, tá bom? O que daria uma discussão filosófica muito interessante sobre a coisa
dos aprendizados a priori e a posteriori, podemos dizer assim, né? Que é uma coisa que a gente estuda em filosofia na escola e não leva muito depois, mas tem filósofos que acreditam que a gente só aprende a partir da experiência e outros que a gente já tem o conhecimento e a gente só precisa de alguma coisa para meio que despertar esse conhecimento. Então eu acho que dá para encaixar nessas linhas teóricas, apesar disso não ser muito discutido no livro, isso é apenas um detalhe, porque aqui a gente está acompanhando a história da Célia e do Marco. Que na verdade eu não tenho certeza se seriam a Célia e o Marco, porque o Marco nunca aparece de cartola. Ele aparece de chapéu coco. Pois é. Então eu imagino que aqui são outros personagens que são os Revenues. E aí, o circo é o palco pra essa batalha acontecer. E é uma coisa muito subjetiva, entendem? De quem está ganhando e quem é melhor, porque não é tanto sobre quem é melhor, é sobre como eles lidam com tudo isso. Então não é só sobre as habilidades deles, mas sobre eles como pessoa e, enfim, é uma coisa muito grande, muito subjetiva e, de novo, nada explicada. Se você quer explicações, Circo da Noite não é pra você. E eu sei que outros livros dessa altura seguem essa mesma vibe e eu tô muito animada pra ler. Mas Circo da Noite meio que me libertou disso na minha escrita, de ter que explicar cada detalhe, assim. Eu sempre ficava pensando, em vários momentos eu fiquei pensando, tá, mas se isso acontecer eu vou ter que explicar. E aí? Não, às vezes eu não preciso explicar. Porque, principalmente no meu caso, que eu escrevo contos de fadas, eu não preciso explicar. Entende? As coisas acontecem, e é isso, e a magia tá do mundo. Esse foi um ponto muito positivo da leitura de Circo da Noite, me trazer esse jeito de pensar, né, de não ter que explicar as coisas. Como, quando eu comentei isso com uma amiga minha, ela disse, o Tolkien realmente estragou isso. Por causa do sistema de magia muito complexo e não sei o que, e que a partir dali meio que se tornou uma obrigação, ou pelo menos uma coisa que é tipo assim, não, esse trabalho é muito bom porque ele tem um sistema de magia super desenvolvido e específico, e os trabalhos que não tem isso são menores, né, ou piores, ou menos profundos, e não necessariamente são propostas diferentes, enfim, vamos voltar. Detalhe muito importante sobre Célia e Marcos eles não sabem inicialmente quem é a outra pessoa que eles têm que enfrentar, mas eles acabam ali se envolvendo, se apaixonando, e a gente descobre, né, mais coisas sobre isso e sobre os outros desafios também no decorrer da história. E Circo da Noite tem uma atmosfera mágica muito bem construída. Então a gente acompanha aqui não só o ponto de vista deles dois, mas a gente tem duas linhas temporais. No momento, no futuro, a gente vê um menino que ele é apaixonado pelo circo. E que sempre que o circo tá na cidade dele, ele quer ir e passar a noite inteira, porque, né, é o Circo da Noite. Então ele abre quando o sol se põe e fecha quando o sol nasce. Ele literalmente só está aberto à noite. E é um esquema um pouco diferente do que você só entrar em um lugar e ficar assistindo as apresentações. Não. O circo, ele é como um parque inteiro. Então, são várias pequenas tendas, cada uma com uma atração em especial, e algumas têm, tipo, a contorcionista, a ilusionista, os trapezistas e tal, tipo, pessoas, e outras são só lugares, ambientes muito encantados. Então, essa atmosfera, ela é muito bem desenvolvida aqui. E isso, de novo, características que eu posso tentar usar, né, tentar absorver na minha escrita. Nesse sentido, né, de criação de atmosfera. Eu acho isso uma das coisas mais mágicas que dá pra se fazer com palavras, gente. E a gente acompanha do ponto de vista desse menino, então a gente tem toda essa coisa de encantamento exatamente por isso, né, porque ele é muito apaixonado por isso. Não só ele, mas a gente vê surgindo um movimento de pessoas que são os grandes admiradores do circo, sabe esse pessoal que vai atrás de banda e, tipo assim, vai seguindo a banda e tá em todos os shows e não sei o quê? Eles são isso do circo. Eu sei que tem um nome, mas eu não sei qual é o nome. Então, eles fazem isso, eles vão seguindo o circo e assistindo e fazem e trocam cartas e fazem todas as... descobrem as coisas novas, enfim. E esse menino tá aí, né, nesse meio. E ele conhece duas crianças que nasceram no circo e trabalham lá. Enfim, gente, é muito interessante. Muito, muito interessante.
ver desses dois pontos de vista, do ponto de vista de quem tá intimamente ligado à criação disso e do ponto de vista de alguém que tá lá só pelo encantamento, sabe? Eu acho que isso enriquece muito a história inteira que a gente tem aqui. Vocês estão vendo que eu tô falando e tá me voltando essa coisa apaixonada e levemente nostálgica até? Então, eu acho que esse livro tem muito essa coisa de trazer um pouco de nostalgia e de encantamento de quando a gente era criança, a gente tinha esse olhar pro mundo, de ver magia em todas as coisas, que é algo que eu tento resgatar, né, eu como escritora. Acho que faz muito parte de como a gente tem que ver, tem que olhar pro mundo, tem que ter esse olhar, né? Então, foi uma leitura que eu gostei muito, ela ganhou 5 estrelas com toda certeza, e que eu pretendo sim ler mais coisas da autora. Eu já queria ler esse livro há bastante tempo, inclusive, e o outro livro dela, eu acho que é Mar Sem Estrelas, o nome da Erin Morgenstein. Inclusive tem frases que eu grifei aqui, enfim, gente, acho que eu vou fazer um post sobre ele, inclusive mostrando essas frases, né, pra vocês, porque eu acho que aqui não cabe tanto. Além desses 3 protagonistas que eu já citei aqui, a gente tem outros personagens muito interessantes. E a gente acompanha, né, desde a criação do circo e todo mundo que tá envolvido. E eventualmente as pessoas que não sabem desse desafio, que é a maioria, né, começam a notar coisas estranhas acontecendo. Tipo, que ninguém fica doente, que ninguém se machuca, que ninguém, sabe? Que eles parecem estar sendo protegidos por alguma coisa, alguma vibe mágica. E ao mesmo tempo eles não conseguem discutir muito bem sobre isso. E eles têm buracos na memória. Então, assim, é muita coisa que acontece aqui e que a gente fica meio, será que isso tem a ver com isso? Será que não sei o quê? E várias coisas ficam pra especulação, outras coisas a gente acaba descobrindo um pouco mais, né, no decorrer da história. No geral, acho que eu tenho gostado bastante de livros que não se importam em explicar as coisas. Livros de fantasia, né, que não se importam em explicar as coisas. Porque a magia tá lá, a magia faz parte do mundo e da maneira como aquelas pessoas existem. E daquele mundo existe. Então, acho que é isso que eu tinha para dizer sobre Circo da Noite e sobre todas as relações e reflexões que passaram na minha cabeça no decorrer da leitura. E eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!